Olá, gente, boa noite. Hoje eu tô com uma grande responsabilidade, abrindo aqui a live do IBDcist. Vamos aguardar um pouquinho, os seguidores irem entrando, os nossos convidados. Na verdade, as nossas duas convidadas, a doutora Marisa Souza e a doutora Eunice Schlick. Ó, a doutora Marisa já chegou aqui. Deixa eu chamar ela. Vamos ver se vai conectar com ela. Olá, Olá! boa noite, boa Super boa tarde, noite! É. finalzinho de tarde, início de noite. Tudo bem, minha flor? Como você está aí? Tudo bem, aqui um friozinho agora. Aqui também, né? Aqui em São Paulo também. Tá começando a esfriar. Teve um dia bem gostoso hoje. Deixa eu me organizar aqui. Vamos ver se a Eunice ela entra também, que ela iria participar conosco. Sim. Hoje uma live imperdível. Vamos falar sobre a frase da doutora Marisa, essa frase brilhante. Vamos ver aqui, aguardar mais um pouquinho. Tantos aprendizados, né? Mariela, querida, também está aqui. Gente, deixa eu aproveitar e te perguntar como que é a cena, gente? Eu não sei qual a parte que... É que eu acho que o acenar talvez só eu consiga aqui. Ah, tá. É, eu acho, se eu não me engano. Sim, sim. Deixa eu ver aqui se a Eunice vai. Vamos tentar chamar a Eunice aqui para dividir conosco esse momento. Deixa eu ver aqui. E a gente vai dando o tempinho da chegança, né? Eu brinco que agora nós Isso, temos, a gente tem o trânsito doméstico, né? Você passa pela sala, passa pela cozinha, passa por vários lugares, olha lá, chegou. Ai, estão me vendo bem, ouvindo bem? sim, muito bem. Muito Ai, que bem. alegria estar dividindo esse espaço com vocês. A alegria é minha, é uma honra estar dividindo com vocês duas. Além de já, né, abrir pelo Instituto, a responsabilidade de abrir a live pela página do Instituto, e estar com essas duas gigantes do direito, com quem eu tanto aprendi, com quem eu tive a honra também de ter um grande aprendizado, tanto na minha vida acadêmica, que a Eunice, eu sou suspeita em falar, então, senão fica aquele sempre a puxação de saco que a gente diz no Rio Grande do Sul. Mas agradeço imensamente por terem me dado essa oportunidade de estar aqui com vocês duas. E é muito honroso mesmo para mim. Muito obrigada de coração. E não sei se eu já posso ir apresentando vocês as duas aqui rapidamente. Nós estamos aqui então com a doutora Marisa Souza. Ela é advogada colaborativa, mediadora de conflitos, facilitadora de soluções e diálogos expansivos. Temos também aqui a nossa doutora Eunice Schlick, advogada, palestrante, professora, e que professora, presidente da primeira comissão de direito sistêmico do país na OAB de Santa Catarina e presidente do nosso Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a maravilhosa e brilhante frase da doutora Marisa Souza, que pessoas não são papéis, sentimentos não são sentenças e destinos não são recursos. Conta pra gente, doutora Marisa, de onde surgiu essa inspiração para essa frase maravilhosa e que diz, em uma frase tão curta, tanta coisa. É, nossa, diz tanta coisa e também porque foi fruto de uma trajetória, né? De uma caminhada.
E eu fico muito feliz, eu me sinto muito feliz e muito honrada com isso, né? Pelas pessoas se refletirem também na frase, se reconhecerem na frase e do que ela representa, né? Até aqui eu vi que está aqui a Mariela, que é nossa colega, foi nossa colega também de turma da pós de Direito Sistêmico, ela também que utiliza isso em Varginha. E eu fui me surpreendendo, porque não foi algo intencional, mas foi algo intuitivo, né? Foi de uma inspiração, vamos dizer assim, melhor dizendo, né? A Eunice, que está aqui também, né? Que tem tantas inspirações, que teve a inspiração da primeira comissão também de direito sistêmico do país, nasceu de uma inspiração, né? De uma abertura de olhares de possibilidades. E aí eu já começo aqui aproveitando esse espaço que nós estamos em rede, né? Numa conexão no mundo, vamos dizer assim, para que a partir daqui já abra o espaço em cada um de vocês para perceber quantas inspirações nós temos, quais são as nossas provocações, as provocações que recebemos e quanto a gente também pode contribuir isso, né, de um sentimento, de um pensamento, e para que isso também reflita no mundo. Então, como eu disse, não foi algo intencional, mas foi inspirador. E isso foi de uma trajetória também de mudança de mindset, de mudança de paradigma, né? Então, aqui estamos, né, advogadas. E uma coisa, Alissa, que eu acho muito pertinente e interessante a gente às vezes comentar, né? Você que é militante, né? Agora militante, né? Era estudante, agora está numa outra fase da jornada. E todos nós passamos por inúmeras fases de jornada desde quando nascemos, né? Sempre são os desafios, né? A gente no início aprende a ter que levantar a cabeça, depois aprende a sentar, depois aprende a andar, a correr, e aí a vida segue, né? E quantos são os desafios e para que isso chegue também em crescimentos e demonstrações. Então, eu acho interessante que às vezes as pessoas me falam assim: nossa, mas você nem parece advogada, né? E eu até hoje eu não sei se isso é um elogio ou se é uma crítica, porque advogado tem que ser de um jeito sempre, né? Então, tudo tem que ser de uma maneira, né? Precisa ser de uma maneira. E aí eu volto um pouquinho para contar essa parte da trajetória, de onde surgiu a frase, porque tem um caminho, né? Tem um caminhar aí. E eu comecei a trabalhar na história de advocacia muito cedo. Eu comecei aos 17 anos e eu não escolhi o direito. Eu digo que o direito me escolheu. De um lado, sistemicamente, a gente sabe que existe um campo de informação que nos convida também aos lugares pelos quais nós percorremos. E eu comecei a trabalhar nesse escritório de advocacia numa profissão que hoje nem existe mais, que era o fisiguel. E nessa trajetória, dentro desse escritório, que tinha muito de litígio, mas também tinha muito de consenso, porque a gente também trabalhava muito com notificação, né? Sempre convidava para conversar. Mas eu me lembro hoje dessas notificações que era assim, sempre terminava assim, né? Aguardamos o seu contato sob pena de tomarmos as medidas judiciais cabíveis que o caso requer. Era um convite para conversa, e assim, ou você vem, ou o negócio Ou vem. vai. Né? E esse foi o meu início. Né? Então, por isso que eu falo que há mais de 20 anos eu estou no universo jurídico, porque eu comecei num escritório de advocacia antes mesmo de entrar na faculdade. E aí, na faculdade, a Alissa vai poder dizer isso bem apurado, né, Eunice? Bem fresquinho. O que a faculdade ensina, né? O que a faculdade traz? O rótulo do bom advogado é aquele que... Sabe brigar, sabe litigar, Pois é. que vence uma demanda. Só falta traduzir de uma forma, é aquele que destrói as relações, né? Se a gente olhar para uma outra perspectiva, né? Se trazer a perspectiva sincera e real, né? Então, eu cresci nesse universo. E aí também, no meu modo de pertencer, a minha maneira de pertencer, eu também fazia o que era necessário para seguir esse jogo, ainda que eu não ficasse completamente, plenamente feliz com isso. Mas hoje eu vejo, né, como o litígio e os advogados que percorrem esse caminho, como eu percorri, hoje eu vejo de uma beleza diferente, porque eu estava a serviço de algo, né?
E quando nós estamos a serviço, nós nos colocamos nesse lugar e acreditamos que aquilo que está sendo feito é o melhor. E de fato era o melhor. Não estou dizendo que hoje tem certo ou errado, mas era o melhor. Então eu fazia o melhor que eu podia dentro dessa concepção, né? E acredito que muitos acabam hoje percebendo também dessa maneira. O que mudou, né? Dentro dessa trajetória do litígio, do conflito e depois do confronto, que quando termina a faculdade, aí vem aquela corrida de leões, de mercado de trabalho. E eu sempre trabalhei no contencioso, então era audiência. E na audiência existem muitos desafios, né? Então não vou entrar nessa seara, mas se percebe de uma certa forma ainda a questão do ser mulher em audiência, protagonizando algo. Não quero entrar nessa seara, mas é algo que é importante que não seja esquecido de ser dito também. Então são muitos desafios. E no meio do caminho, eu ouvi falar da pós de direito sistêmico. Só que antes da pós de direito sistêmico, foi em 2015, eu conheci as constelações familiares por uma amiga muito querida, Ana Paula Franciulli. Ela me convidou para conhecer, né? Ela falou, olha, conheci algo que tem tudo a ver com você. Você está vendo esse negócio de física quântica aí, está parecido com você. E eu sempre gostei muito de perceber o que está além das coisas, né? Então, na parte acadêmica, sempre gostei muito de leitura, muito de estudar. E conheci com ela. Então, quando eu conheci, eu fiquei encantada com tudo isso, né? Então, foi algo que realmente me chamou. Me chamou a atenção a percepção, me chamou a atenção as conexões, as falas, como tudo aquilo era envolvente. E aí, dentro desse caminho, em seguida, por uma amiga advogada também muito querida, Bianca, ela falou, olha, vi dizer que tem um juiz que traz esse olhar das constelações para o direito. E aí, fui procurar conhecer, né, o Dr. Sam Storch, que hoje é conhecido e pioneiro por trazer o direito sistêmico da forma como oficialmente colocada. E numa palestra dele, ele falou sobre a mediação. Tinha acabado de nascer o Código de Processo Civil, né, em 2015, o novo Código de Processo Civil, e ele trouxe essa nuance. Então, estava tudo muito, muito recente, que foi em 2015. E aí, quando ele falou aqui, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou fazer mediação de conflitos. E aí, em 2015, eu fui aqui em São Paulo, no Instituto dos Advogados de São Paulo, me matriculei no curso de mediação, com um super desafio, porque eu também tinha um filho pequeno, e a Alice também tem um bebê, então a gente sabe os desafios que são dessa vida noturna, né? E para mim foi bem desafiador sair à noite de casa com um filho pequeno e toda aquela, né? Em mim, eu me senti como se eu fosse na lua e colocasse a bandeira, assim, sabe? Quando a gente determina. E acho que tá com alguma dificuldade de conexão. Tu tá me ouvindo, Alissa? Eu tô te ouvindo, está me ouvindo também? Eu acho que é ela que tá com... Então talvez seja um pouquinho a conexão da Marisa. Enquanto ela se recupera aí, vamos conversando, né? Dialogando. Obrigada pela apresentação, querida. É verdade. A gente pode falar, né? Uma sobre a outra, porque realmente é de conhecimento de causa, né? Não é algo dito, né? Há pouco eu lia na minha rede, né? No inbox, uma pessoa falando que era minha fã, e meu sonho era me conhecer. Eu falei, tão gostoso, né, um advogado falando isso, né? E, na verdade, diferente da Marisa, eu já sempre me interessei pela mediação, desde a graduação. Eu sempre já fui do grupo do Vará, né? Luiz Alberto Vará. Eu sempre achava que tinha que ter outras formas, né? O direito alternativo, né? Também eu lembro que eu assisti uma palestra na época da faculdade, hoje já nem se fala mais sobre isso, né? Então, eu já tive uma trajetória e eu tive dificuldade de me tornar litigante. Aliás, eu nunca consegui, né? No sentido de... Quer dizer, a gente
sabe, né, Alissa, ir para um processo também quando precisa, né, se colocar. Então, não é problema esse. Aliás, né, também tem a fama de ser bem brava, né? As pessoas, né, Alice? É Então, verdade. essa cara de anjo, né? Só para quem não conhece, né, Alice? Porque, na verdade, tem uma personalidade bem contundente quando eu quero, né? Como diz a minha irmã, é melhor não brigar com ela, porque sai de baixo, né? Bem detalhista, né, Alissa? Vou ali no. Então, isso também eu conduzo numa. Quando é necessário, né? Então a gente. Mas tudo isso sempre com muita atenção a gente teve, sem prejuízo às partes, né? As relações, né? Sem de forma nenhuma, né? Tanto que eu lancei uma pergunta, tô comentando aqui, Marisa, que a minha trajetória foi um pouco diferente da tua, né? E eu coloquei uma pergunta no Instagram, eu falei, quem de vocês, advogados, né, tiveram, depois do divórcio, as partes, os envolvidos voltaram a se relacionar mais à frente? E vários advogados disseram sim, poucos colocaram que não, né? Porque, na verdade, é isso, a gente não tá ali para refazer com que as pessoas fiquem juntas para sempre, não é isso. A gente até explica, né? Acabou essa relação, né? Esses moldes, né? Com essa falta de saúde, né? Emocional, de saúde na relação. Mas se ela acaba bem, a boa despedida, né? Ela tende a. Então, isso sempre foi algo que a gente trabalhou mesmo antes de conhecer o sistêmico, né, Alissa? Porque, na verdade, a pós foi em 2016, Marisa, que a gente fez a pós. Foi em setembro de 2016 que nós nos conhecemos. Tivemos esse privilégio de todos, né, movidos pelo fato de saber da existência, né, do trabalho do Dr. Sami. A gente acho que teve, Isso. né, no workshop dele em dezembro de 2015, né? Acho que lá estávamos, grande maioria dos alunos, depois a gente ficou sabendo, né, que estávamos todos lá. Eu lembro do Elke, porque ele, inclusive, levou um caso naquela ocasião, né? Então, e depois a gente teve essa grata satisfação de estarmos todos conectados na pós. Isso foi o melhor presente, né? Porque Vanessa Alfiero, Marisa, Fernando Catelã, Elkio, Eara, grandes nomes aí do direito sistêmico, né? Pessoas referência mesmo, desde a postura, né? Desde um lugar de muita sabedoria também. E o principal, né, Marisa, que o que a gente mais ganhou foi qualidade de vida nisso, né? Ficou leve, né, ser advogado. A gente se advoga com alegria, com amor, né, com leveza. E o melhor Com presente. consciência também, né, Eunice? Eu acho que é o principal, né? Opa! Agora foi a vez da Alice oscilar aí, Marisa, tu Nossa. tá aí? Espero que voltou. Vocês estão aí, meninas, me ouvindo? A gente tá te ouvindo, eu tô te ouvindo, mas a tua imagem ficou meio congelada. Então vai falando, fala agora mexeu. Ah, pronto, voltou. Agora Pode voltou. seguir, amiga. É o horário de pico, de trânsito, de tudo, né? Em São Paulo aqui é só buzina essa hora. E congestiona também até o horário da live, né? É isso mesmo, foi 2016, 2015 que teve a palestra. E aí no ano seguinte foi que eu busquei também a mediação. Então eu fui para mediação de conflitos antes da pós até em direito sistêmico. E aí, quando iniciou a pós, eu já tinha concluído o curso também, né? Eu já estava como mediadora, já estava atuando. Então, tudo isso já começou a mexer, já começou a mudar comigo dentro da postura mesmo. Porque quando você conhece o universo da mediação, percebe o quanto contribui para as relações, isso é um pouco, como que eu posso dizer? Como se você quisesse, né? Então, perceber a forma de escuta, a forma de abertura de diálogo, e a trazer isso nas relações. E ali eu me percebi que eu queria aquilo para minha vida mesmo, né? Então foi tão forte aqui que quando eu falei que eu decidi, até a internet se abalou, porque foi uma decisão mesmo interna muito forte mesmo. Eu falei, olha como são os sinais, né? Porque internamente eu senti que isso foi um marco na minha vida, mediação. E hoje eu percebo o quanto tudo isso estava a serviço da vida hoje atual, né? Como a gente internamente existe uma sabedoria interna que nos prepara para exatamente tudo que vamos viver.
Então, hoje, quando eu percebo tudo o que aconteceu nessa trajetória, desde que iniciou o curso da mediação, que eu me tornei mediadora, e depois com o direito sistêmico, para hoje, né, exatamente o 29 de 2, e tantos desafios pelos quais eu passei, eu não tenho dúvida, generoso comigo, tanto em relação aos aprendizados, ao crescimento e principalmente às pessoas, que para mim são também fontes de muita luz, de um compartilhar infinito. E quanto mais a gente se coloca nesse lugar de compartilhar, é impressionante como mais pessoas desse mesmo compartilhar vão se agregando e vão se formando também para que isso prossiga, né? Para que tenha uma continuidade. Primeiro, para mim, chegou a mediação de conflitos. E com isso, esse desejo de perceber o que eu digo, né? Então, essa manutenção das relações de convivência, e isso no âmbito familiar, né, no âmbito de família, ele é muito mais visível e intrínseco. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar nesse escritório de advocacia até, eu cuidava muito da parte imobiliária. Então, era muito contrato, era locação, e era a pessoa que não pagava, e aí depois na área civil, de demandas indenizatórias, e depois na seara trabalhista. Então, eram ações que se vislumbrava muito mais números, ou paga ou não paga é a multa, do que também perceber relações, né? E hoje eu vejo assim o quanto isso é extremamente importante nas relações de trabalho. As pessoas passam mais tempo no trabalho se dedicando ao ofício do que com a própria família. Infelizmente, hoje essa visão, agora que ela vem sendo cultuada pelas empresas que têm grande estratégia, né, de cuidado humano, do seu maior capital, que não são os produtos ou os serviços em si, mas é o capital humano que ali desenvolve, né? Então, talvez a nossa experiência tenha sido um pouco diferente por conta disso. Como você sempre buscou atuar mais no direito de família, né? O que a vida proporcionou. Então, ficava muito mais evidente o quanto as relações são machucadas quando tem o litígio, né? Acho que um pouco, acho que nesse contexto que você estava trazendo aqui, enquanto eu fui ali esquentar o café e voltei, vamos dizer assim. Um espaço maior de se perceber. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô... Tá ok. Às vezes dá uns cortes, mas vai indo, tá? Tá dando pra entender. Tá. Ah, então ótimo. E aí, chegando na frase propriamente dita, foi muito curioso, porque eu comecei dizendo das provocações, né? Daquilo que também é intuitivo, daquilo que vem através de nós. E com isso eu comecei a me aprofundar muito na leitura da mediação e descobrir esse universo, o quanto a gente pode trazer a mediação para a vida e o quanto isso nos transforma. E foi muito curioso isso, que surgiu ao acaso, mas foi inspirador. Olha só como surgiu a frase, que interessante. Eu estava lendo Migalhas, aquele aplicativo, aquele site jurídico de notícias, né, o portal do Migalhas, e eles estavam ali trazendo perguntas inovadoras sobre o direito. E aí, ao mesmo tempo, eu também estava vendo no Facebook, olha isso, que interessante. Estava ali vendo, né, Geminiana, não é que eu não tenha foco, eu me expando para várias áreas. Ressignificando os rótulos que já vão dizer. E dentro do Facebook, estava vendo o portal do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça tinha colocado um post perguntando o que as pessoas achavam, o que o universo jurídico achava sobre a mediação de conflitos, considerando, né, o novo Código de Processo Civil que tinha essa aplicação, né, dos artigos sobre a mediação, o que achavam disso. E aí eu comecei a escrever, porque eu estava vislumbrada com o universo da mediação, já conhecia, já tinha iniciado o direito sistêmico, já tinha percebido a nuance das conexões que envolvem as relações, já tinha visto um pouco do que eram as repetições de padrão,
o que envolve muito além do olhar inicial do conflito, que não era único. Então, tudo aquilo, para mim, estava num campo das descobertas. E isso sempre aguça bastante a gente quando a gente está no início de algo e te incentiva e convida mais. E aí eu comecei a escrever nesse post do Conselho Nacional de Justiça, dizendo a respeito desse assunto, o quanto eu percebia que a mediação iria trazer mais oportunidade para as pessoas também, de terem voz, de serem vistas, de não serem tratadas, e aí eu falo, né, pessoas não são papéis, porque eu sou do tempo do papel mesmo, né? Hoje tudo é informatizado. Mas lá em 1996, quando eu comecei, não era. Então, né, eram os processos que quem tem rinite, quando pegava aquelas folhas antiguérrimas, aquele pó era espirrando para todo lado, né? Aqueles volumes imensos de processo. E aí, aquilo para mim comecei a observar de uma maneira curiosa, de uma maneira diferente. Porque para mim, a concepção que eu tinha era autor e réu, né? Petição inicial, contestação. É isso que é. É um papel. Então, observando aquilo com esse outro olhar, sabe? Com o conhecimento da mediação, com essa ampliação que vai além dos conflitos, eu falei, gente, mas será que tudo é autor e réu? Será que tudo é só a petição inicial e a contestação? Né? E aí, o que acontece? E com essas pessoas, como que envolve tudo isso, né? E aí eu escrevi isso no post do Conselho Nacional de Justiça a respeito disso, desse comentário de que as pessoas eram muito mais do que uma inicial e uma contestação, muito mais do que autor e réu. E aí, na sequência, quando eu entrei no site lá, continuei lendo o Migalhas, o portal do Migalhas, eles lançaram uma pergunta que eu nem me lembro muito bem, e que a melhor frase ainda ganharia um livro do Machado de Assis. E aí a minha frase foi escolhida e eu recebi o livro do Machado de Assis ainda, em relação a isso, né? Então, foi uma provocação do Conselho Nacional de Justiça, depois eu caí num site jurídico, e aí eu li e tomei a decisão de escrever, de comentar. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque são pequenas decisões que às vezes nos movem, nos conectam com coisas muito maiores. E não foi intencional. Não foi quero ser a reconhecida, mas foi algo que veio aqui, porque eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu acredito na mediação. E eu estou escrevendo no Conselho Nacional de Justiça. Estou interagindo com o Conselho Nacional de Justiça. Na sequência, vem um site jurídico do Migalhas, que eu gosto muito. E aí, de repente, eu vi aquelas duas situações, quer dizer, um órgão institucional, né, um site que representa a classe, e eu trazendo aquilo ali, mas eu não imaginava. E aí, de repente, eu comecei a trazer essa frase nos lugares, e isso começou a se proliferar, a se expandir sozinho, né? Não foi absolutamente... E aí eu comecei a me surpreender, porque tem uma outra colega nossa, a Ana Carna, e ela também, eu não me recordo, amiga, onde que ela atua, acho que é... Fortaleza, Ceará. Fortaleza. E aí um dia ela falou, coloquei a sua frase num quadrinho na sala de mediação. E aí depois eu conheci uma outra pessoa, ela falou, olha, depois que as pessoas saem da sessão de mediação, a gente entrega uma bala, um doce e tem pregado, grampeado a frase. E a Mariela em Varginha também é a mesma coisa. Olha, eu termino as frases, as palestras com a sua frase. E aí um dia eu me surpreendi, eu estava viajando de férias, e aí de repente eu me surpreendo com, não lembro, eu acho que foi até a Larissa, a nossa amiga Larissa Gazaneu, que é defensora, que me mandou um print da Eunice no congresso também terminando a palestra com a frase. E aí eu falei, meu Deus, que coisa boa! Mas porque foi algo que veio desse campo de percepção, né? Então eu iniciei a minha vida profissional vendo as pessoas serem papel,
vendo as pessoas serem petição através do direito sistêmico, que a gente começa a compreender, né, o que movem as relações, o que são os padrões de repetição, o que são os níveis de consciência, também as lealdades. Então, tudo isso começou a ampliar, falar, não é só isso, não é isso pelo isso. Tem algo a mais, tem algo que conecta mais. Então, é que eu comecei, que nasceu exatamente, poxa, mas as pessoas não podem ser papéis, né? O que elas sentem vai para uma sentença, quer dizer, aquilo pode ser traduzido num julgo procedente ou improcedente, o que é importante para você. Procede ou não procede? Por conta de convicções ou apenas atributos legais, né? E a vida, né? E a trajetória, e o que sente, e às vezes o trauma, e as injustiças. Elas se traduzem apenas numa sentença. E aí chega a outra parte ainda, que é mais desafiadora ainda, né? O destino delas vai parar numa segunda instância, que é o tribunal. Porque a grande probabilidade, tanto do autor quanto o réu ficarem satisfeitos com uma decisão é muito grande. E aí o destino delas vai caber tribunal para um recurso. E aí são infindáveis os recursos, as formas de recorrer que nós temos também no nosso ordenamento jurídico no Brasil. Então, é um destino mesmo. Porque esses dias mesmo, eu não me lembro com quem que eu estava falando, se foi cliente, se foi advogado, enfim, tantas pessoas que a gente interage, e que comentava de um processo de 20 anos que não acabava nunca, né? Quer dizer, são 2 décadas que passa ali e fica, é um destino. Meu filho tem 7. Então, se a gente para pensar numa cronologia temporal, antes de nascer já existia, cresceu, já nasceu dente, caiu dente, o negócio continua lá. E aí, como é esse olhar do ser humano? Né? Como é esse olhar para o ser humano, para aquelas pessoas que têm ali uma demanda, que têm uma questão? E esse lugar de vez e de voz e de escuta passa inicialmente por um primeiro filtro, né? E esse primeiro filtro, quem são? Os advogados? Nossa, exatamente. Olha a responsa, né? Trazendo, e trazendo exatamente esse olhar. Quer dizer, quando ter esse conhecimento e olhar para uma pessoa e saber que ela não vai ser uma inicial, ela não vai ser uma contestação, né? Ela não é um papel. E o que ela sente vai ficar apenas ali, tá bom, então isso é isso, encaixa aqui nesse artigo, esse outro sentimento, essa outra mágoa que você tem não cabe, a culpa cabe, pode virar juros, pode virar multa, pode virar outra coisa. Aí você vai encaixando tudo, né? E aí tá bom, deixa lá que o juiz vai dizer depois tudo isso que você está sentindo aí, como vai ser a tradução. Será que é isso? Então, fica esse pontinho de reflexão, né? Como que nós olhamos também para os conflitos, para as relações, para as oportunidades também, de não sermos papéis. Funciono também para não me tornar um papel, né? Não me tornar, né? Como é esse cuidado dentro das relações também. E cada vez mais, gente, poder dizer a questão dos sentimentos. Eu não fui, eu não aprendi, na verdade, eu não vou dizer que eu não fui ensinada, mas eu não aprendi inicialmente a dizer sobre sentimentos. Isso foi algo que o universo da mediação me proporcionou, porque na mediação de conflitos eu conheci a comunicação não violenta. E aí que eu comecei também a perceber a importância de perceber os meus sentimentos. E isso é algo que essa nossa, a geração atual pode talvez mergulhar com mais conhecimento e profundidade, porque até onde eu sei do meu lado, né, eu posso falar por mim, não falo pelos outros, mas no meu sistema familiar, os meus pais, a minha família também não aprendeu isso, né? Eles também não aprenderam, então também não souberam me ensinar. Eu aprendi isso depois dos 30 anos e eu busco levar isso e trazer
para o meu filho, pessoas que eu convivo sempre, independente de ser cliente ou não cliente, porque são pessoas e todos nós temos sentimentos. Sentimentos, às vezes, se eu não me dou conta deles, eles se transformam em comportamentos e ações. E a consequência disso também são o quê? Conflitos. Né? São posicionamentos que só buscam exigências e não ampliam também para um outro cuidado. Então, a frase nasceu dessa junção da mediação com o direito sistêmico, com uma provocação que não foi intencional, mas foi intuitiva. Né? E ainda ter sido premiada com um livro do Machado de Assis foi assim, um presente mesmo, né? E foi algo que veio muito do coração, veio muito, como eu disse até, né? da alma. E quanto mais a gente pode dar esse lugar e dar essa vez e voz para nossa alma, será que a gente consegue perceber vozes, né? O que a nossa alma quer trazer para o mundo? E foi algo que eu me oportunizei fazer. Me oportunizei a jogar e jogar no site jurídico e se transformou nisso. Né? Que as pessoas hoje olham e falam, nossa, faz sentido, né? E tem uma amiga minha, Delaine, ela sempre fala, o que faz sentido é aquilo que faz sentir. E realmente foi algo que eu senti, porque foi algo que foi dentro da trajetória também, né? Desde a menina de 17 anos que começou a trabalhar no escritório de advocacia, aos desafios também de começar uma carreira nova com um filho pequeno, num mundo que todo mundo falava, nossa, que esse negócio de mediação, o que você está fazendo? Mas o quanto eu tive de contribuição na minha vida pessoal, meu Deus do céu. É algo que eu brinquei ontem numa live com a Mariela, né? Eu fico... parafraseando Martin Luther King, I have a dream, I have a dream. Esse é meu sonho. O meu sonho não é esse, é que as pessoas tenham cada vez mais oportunidade de escuta, de diálogo, de se perceber nas suas relações, de perceber o que é importante para cada um, de perceber também, se nós estamos aqui, primeiro que já somos vencedores lá dos não sei quantos mil espermatozoides, ou seja, já na corrida ali a gente já somos vitoriosos, né? Se a gente conseguir perceber cada vitória que temos, então, conseguir dar vez e voz a essa parte que quer manifestar, como foi isso? Foi algo do coração, foi algo livre, mas teve uma provocação, né? Tem uma dor que passou por trás de perceber tudo isso, quando eu também não me dava conta que isso acontecia. E aí, ali na parte do contencioso, na atuação com o contencioso, eu estava a serviço. Eu me colocava ali a serviço do cliente. Então, estou aqui, tenho que fazer essa defesa, está aqui, é isso. Não, isso aqui, tem esse direito, é isso. Mas ampliar o olhar para além das leis e trazer o humano, né? Que também é o que está na nossa Constituição Federal, né? Da dignidade da pessoa humana, esse princípio que é tão bonito. E hoje, se ele está lá, ele tem que fazer valer. Então, é como se fosse trazer isso mesmo. Para mim, essa frase é como se fosse trazer a dignidade da pessoa humana. A pessoa humana que sou eu, para você, que é todo mundo que está aqui assistindo, os que não estão assistindo. E, nossa senhora, eu fui disparando aqui. Quero também perceber aqui de vocês também, interagindo aqui. A Ana, querida, sempre aprendo com você, minha amiga Marisa. É gostoso como aprendemos. Teve bastante gente aqui falando, né? E agradecendo por tu teres, né, compartilhado essa história. Que lindo, Marisa. Em todos os lugares do país e fora está a tua frase. É verdade, a querida Nídia, lá de Portugal também. Que emoção escutar essa história. E foi uma... É a primeira vez, amiga, que tu fala sobre ela, assim? Oi? É a primeira vez que tu fala numa live sobre ela? Exatamente, era isso que eu queria comentar. Isso é importante dizer porque a Eunice, ela adora ser, né? Ela já tem o pé no pioneirismo.
ela já tem o pé no pioneirismo. Ela traz inovação, né, no direito, na advocacia, dentro da OAB, em instituições, como que a gente pode dizer, públicas também, quer dizer, dentro do direito, no escritório. E aí, quando ela me convidou, era outra proposta, ela falou, não, vou falar da tua frase. Eu falei, uau! Eu nunca trouxe, assim, como realmente tudo aconteceu, né? E aí, também, até a premiação, né, de um site jurídico, com um livro de Machado de Assis ainda, que faz parte da história brasileira. Então, assim, para mim também é uma honra poder compartilhar a história, poder trazer isso. E essa eu acho que é a maior riqueza da nossa vida, é o tanto que a gente pode compartilhar, né? E que cada vez mais a gente esteja pronto para isso também, né? E olha só o que aconteceu novamente. Você me provocou para trazer aqui, né, a live, para trazer dentro desse contexto. E também eu tenho que te agradecer a questão de deixar isso aqui gravado, a minha gratidão de vários aspectos para a Eunice pelo olhar inclusivo, amoroso que sempre teve comigo. E porque eu pude também, depois, essa frase depois acabou ficando solta, sendo atribuída a outras pessoas. E aí eu pude, de fato, trazê-la para uma existência real, quando a Eunice também me convidou para fazer parte do livro. Então, essa frase também faz parte aqui desse livro, que eu tive a honra de participar, convite também da Eunice, que faz parte aqui como uma das coordenadoras e também coautora. E aí, nesse livro, eu escrevi um artigo falando sobre a mediação sistêmica, resgate e valorização do princípio da dignidade da pessoa humana, que exatamente tem tudo a ver também com a frase, com o que eu acredito. O nosso amigo Pierre também, que também está aqui no livro junto conosco, contribuindo com o artigo. E aí fica esse olhar cada vez mais, como estamos colocando a nossa contribuição, né? Não precisa ser algo que seja marcante. Eu, pelo menos, não fiz com esse intuito. Eu só pensei em trazer algo que fosse do meu coração mesmo. E que fosse condizente com aquilo que eu busco trazer a coerência, né? Eu acho que trazer esse paradigma da coerência, daquilo que a gente lê, daquilo que ouve, daquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente pratica, né, já pode ser um portal de muitas mudanças, né, de alcançar histórias, de também fazer a diferença. E perceber também que dentro desse lugar da advocacia, do direito, as nossas falas elas são muito impactantes. Porque uma pessoa que procura um advogado, ela sente uma aflição normalmente. Ou ela quer regular algo, ou ela busca um direito, ou ela quer um esclarecimento. Então, a nossa fala para essa pessoa, ela pode ser construtiva ou altamente destrutiva. E isso, como que eu lido com isso? Como que eu percebo, às vezes, o que a minha fala tem? Ou o meu não falar, ou o jeito de falar. Se eu trazer isso cada vez mais por impacto da minha fala para as coisas que eu também falo para mim mesmo e começar a perceber como isso reverbera no entorno, isso serve para tudo. Para tudo. Mas o impacto que a fala de um advogado tem para um cliente é muito forte. É muito forte. Abrir esse espaço de contribuição do ser humano, de olhar para isso, de olhar que aquela pessoa não é uma inicial ou não é uma contestação, né? É dar vez e voz a esses sentimentos também. Eunice, acho que tem gente sinalizando que a live está chegando no final, né, Alice? Tem sentimentos.
Tem sentimentos chegando aí. Tem sentimentos chegando. Não enxergou a mãe, já começa a... Cadê? Ai, gente, mas olha, Marisa, obrigada pelo carinho. E eu fiquei te ouvindo ali da coerência. Eu concluí, né, que esse sempre foi o meu dom desde criança, de observar a incoerência do que as pessoas estavam falando e sentindo, né? Percebia claramente isso nos adultos, né? E talvez seja um dos meus grandes talentos, né? E eu sempre observei a coerência na ação das pessoas, sigo observando, né? Então, tu tens esse lugar teu na minha vida, no meu coração, né? Porque para mim tem muita coerência, né? E quando não teve, a gente sempre dialogou sobre, né? A gente sempre se ajudou a enxergar a coerência em tudo que a gente estava fazendo, né? Então é uma grande troca. E para mim tem uma das grandes coerências desse universo, né? Então por isso que tem tanta força, né? Desde o início, eu lembro no primeiro congresso eu coloquei a tua frase, foi mesmo. Porque para mim era uma coisa natural. E eu fico muito feliz de ter te dando essa oportunidade de trazer e ficar aqui registrado essa informação que fica para a posteridade, né? Talvez um dia as pessoas... Porque também tu trouxe a questão dos jovens alunos. Os jovens alunos, eles não têm disponibilidade muitas vezes para isso. Daí a justificativa é dos professores, às vezes, eles não têm experiência que a gente tem na advocacia ou qualquer coisa. Eu creio que os professores também precisam se abrir para esse olhar, né? Para conseguir, então, transformar a forma de ensinar até mesmo o direito, né? Para que eles aprendam também, né? Então, tem muita coisa para a gente fazer nesse universo, né? Muito bom contar contigo sempre, teu sim. Sempre é uma emoção, uma grande satisfação. A gente vê momentos muito especiais naquela pós, né? Momentos lindos, de muita emoção, sim, muito sentir. Então, a gente criou esse laço de afinidade, de saber, né, a verdade de cada um, de respeitar, de acolher. E é isso que a gente precisa fazer com os clientes, né? Eles querem receber a nossa acolhida. Um dos feedbacks mais bonitos que eu recebi de um cliente foi ele ter dito isso. Lembra, Anissa? Ele falou, eu não sei se eu estava junto quando ele disse isso, um senhor pós-doutor, enfim, com muitos saberes, né? Científicos, como eles, bem letrado, né? Ele falou assim, nossa, Eunice, você problematizou a minha questão, que eu achei que eu estava com ela resolvida quando eu vim te trazer, que eu queria deixar tudo para ela, para as mulheres, e aí eu trouxe a questão sistêmica do equilíbrio para ele, provoquei ele uma grande reflexão nele. E ele disse, nunca imaginei que eu iria no escritório de advocacia ser convidado a refletir, né? Quando eu já tinha decidido algo e se aquela decisão que eu estava tomando tinha coerência. Então, é muito bonito de ver isso e é esse nosso trabalho, né? Na verdade, é isso que a gente faz. A gente convida as pessoas a refletirem, a se posicionarem como adultos na própria vida e refletirem para que elas não fiquem também tendo ganhos secundários ou manipulando aquele que teoricamente estaria recebendo a mais, né? Por alguma razão. Enfim, só trazendo isso, assim, a minha gratidão também a ti. E a Alissa, né? Acho que eu tenho esse dom de extrair o melhor das pessoas. Isso também é algo que eu sempre fiz, né? E eu gosto de compartilhar as preciosidades que eu tenho o privilégio de ter por perto. Eu acho que isso é algo que, né? Eu faço questão de que as pessoas saibam, né? E acho que a gente às vezes se coloca pouco, né, Marisa, né, Alissa? Acho que a gente tem que se expor mais para que as pessoas saibam da nossa existência, né? Porque a gente inaugura um novo tempo que a gente deseja para nossa vida, né? E para a vida de todos, né? Para o meu bem e para o bem de todos. O princípio do movimento essencial, né? E até me surpreendeu o fato da frase que a gente tanto ama ainda não ter sido exposta o movimento de criação. Então, que seja só o primeiro de muitas falas, né? Dessa tua serenidade, essa tua doçura, essa tua capacidade de se colocar, emocionar, né? E falar com essa verdade do coração, que foi a mesma forma que eu criei a primeira comissão. Também foi algo totalmente inusitado, né? E jamais imaginaria que tomaria uma proporção como felizmente hoje temos, né? E que isso siga transformando vidas, né? E trazendo resultados mais pacificadores, porque a gente sabe que não há direito penal que dê limites, né, para uma sociedade adoecida. Então,
a gente precisa da família. E se a gente não colabora enquanto advogado do nosso lugar, como é que é? Proteger esses laços de família na nossa atuação, no nosso dia a dia, nosso exercício profissional. Mesmo que isso signifique outras áreas do direito, como o próprio tributário, comercial, onde tem sócios que são irmãos, sempre tem emoções ali, né? Coisas que não estão bem resolvidas e que vêm para a gente como um grande conflito. Então, né, não somos profissionais, isso cabe aos profissionais da saúde, da psicologia, nós estamos apenas desenvolvendo a nossa humanidade, a nossa capacidade de acolher as nossas humanidades reflete no acolhimento da humanidade alheia, né? Porque a gente tem as nossas e que bom, né? E que a gente está aqui nesse espaço maravilhoso que fique aí como inspiração para quem passou, para quem está aí ainda e para quem vier ouvir, né, a fala linda da Marisa e a doçura da Alissa, que é o olhar mais doce, que também está aí no nosso universo jurídico, né? E que bom que estamos todos pertencendo, né, mesmo com a nossa amorosidade, né? E, aliás, eu queria até aproveitar para perguntar qual foi se houve também, na verdade, né? Se houve alguma provocação intuitiva para você sugerir esse tema, na verdade, né? Porque ia ter uma outra live, ia ter alguma outra coisa, e aí, de repente, quando você me mandou, você falou, vamos falar da tua frase, eu fiz, nossa, não tinha pensado nisso, eu me surpreendi também. Então, gostaria até de aproveitar aqui no ao vivo. Eu não te perguntei nos bastidores e pergunto no ao vivo. Se teve algo que foi intuitivo também com isso, né? Foi. Para mim, por exemplo, a frase nasceu de uma percepção de trajetória mesmo, né? De falar por que a mediação poderia ser importante e aí junto com o conhecimento do direito sistêmico que eu estava adquirindo e percebi como tudo isso pode ser muito mais, né? Diferente do ponto que eu iniciei e para onde já tinha um conhecimento, tinha passos que já haviam sido dados e uma nova percepção também se aflorando, se contextualizando também. E com você? Amiga, vou te dizer que não foi nada raciocinado, me veio. Mas a frase da Marisa é a coisa mais linda. Foi intuição, amiga, foi sopro do campo, né? Não foi nada refletido, pensado. Foi quando a gente está disponível, né, para acessar as informações que a gente precisa, né, trazer, comunicar. Esse é o canal que a gente se esforça para ter, né? Então, nós também precisamos nos trabalhar para manter esse alinhamento e oportunizar esses momentos tão especiais, né? E também o Instituto foi algo inspirado dessa forma, né? Foi simultânea a inspiração de criar a comissão, criar o Instituto, né, Alice? Dizemos que coisa esquisita isso, né? Mas se tá dizendo, vamos lá, né? Era uma coisa tão... Era bem lá no início, né, Marisa? Após começou em setembro, e acho que em setembro mesmo eu tive a inspiração. E como agora, foi algo que... vamos falar da tua frase. Pronto. E aí... Pois impulsionou aqui, logo vai virar um post também, pronto. Eu falei, né? Foi mesmo. Foi. Conta a história da tua frase, né? Ela falou, já sei o que eu vou postar no LinkedIn. Pronto, e assim a gente vai colaborando umas com as outras, porque a gente precisa falar de coisas boas também, né? Na nossa advocacia, as posturas, né? As posturas dos operadores, as que não são tão legais, são aí plenamente divulgadas, né? E as coisas boas acabam ficando num lugar, mas é o tempo de cada um se abrir ao bom, né? E que tem tanta coisa. Olha a Renata querendo saber, Paulkowski, a juíza aí. Conta aí, Marisa, tua frase. Tu não conhece a frase da Marisa, Renata? Então, aposto que amanhã vou apresentar agora. A Renata todo dia coloca, Marisa, uma frase nos processos dela. Aposto que ela vai usar. Fala aí, Marisa. Fala a tua autoria. Aqui, eu já vi que chegaram mais amigos queridos aqui, que talvez também não conheçam. E a frase é o seguinte:
Pessoas não são papéis, sentimentos não são sentenças e destinos não são recursos. Então, para muito além dos papéis que cada um interpreta de autor e réu, do que as pessoas sentem que vai parar numa sentença e o destino delas vira lá no tribunal, fica lá sei lá quanto tempo, passando de instância em instância. Existem as pessoas, né? Então, pessoas não são papéis, sentimentos não são sentenças e destinos não são recursos. E olha que interessante que me vem assim agora de compartilhar aqui a experiência do ressignificar. Porque, de repente, era tudo isso que eu via e, de repente, isso se ressignifica de uma maneira do que não é. Vou usar. Uma honra para mim, Renata. Eu estou percebendo agora, assim, eu sempre gostei muito de frases, né? E desse ressignificar. Então, até compartilhar aqui, a primeira frase da minha vida foi: se tudo não tivesse dado errado, nada teria dado certo. Essa é uma frase que quem me conhece mais intimamente conhece. A frase, né? Quem me conhece mais intimamente conhece essa frase, que é algo que eu digo sempre: se tudo não tivesse dado errado, nada teria dado certo. E aí, hoje, ampliando, é justamente, não tem certo ou errado, mas as coisas acontecem de uma maneira que depois elas vão se tornar muito melhores. Então, essa frase surgiu de uma dor, também surgiu de uma injustiça. E aí parecia que era errado e, de repente, isso muda completamente. A frase que me impactou foi logo que o Davi nasceu, que me surgiu a frase... que é exatamente... Ih, paralisei aqui? Não, pode falar. Estamos te ouvindo. Pode falar. Voltou? Olha essa frase. Sim. Pequenas concessões geram grandes situações. Eu aprendi essa frase na maternidade, mas ela é facilmente utilizada na vida. Porque quando a gente lida, às vezes, com pessoas que estão deixando aflorar mais o seu estado de criança, e se a gente acaba concedendo muito, abrindo muitas concessões, isso vai gerar grandes situações também. Então, observe então, eu vou como falar uma pequenas concessões geram grandes situações. Uma outra que eu falo muito é: pacificação não Deixa eu é aproveitar o passividade. teu gancho. Sim, Boa. diga. E eu outro dia, Marisa, escuta, vamos lá, vamos fazer a Alissa, vê que vem para ti aí. Para mim, Marisa, outro dia veio, cada escolha é um acréscimo, não é uma renúncia. Porque não é aquela cada escolha, se você escolhe, você está renunciando a algo. Não, cada escolha é um acréscimo. Uau! Enfim, a gente poderia ficar aqui Nossa, muito tempo falando sobre maravilhosa, porque aí você sabe o lugar, você escolhe com consciência para que isso te acrescente. A Renata está perguntando se ela pode usar a tua frase, Marisa. Lógico, né? A frase tá lógico. No flyer, no template da live, tá a frase bem direitinho, Renata. É lógico. Eu me sinto muito honrada mesmo, assim, disso, quando as pessoas vêm, perguntam, até tem uma amiga que citou no livro dela também, a Ana Paula Gimenez escreveu um livro chamado Divorciei e Agora. E aí ela também cita nesse livro, e foi muito interessante, porque aí uma outra querida de Brasília estava lendo o livro da Ana, e aí viu a frase, entrou em contato comigo, convidou para fazer uma live também. Então são conexões assim que não imaginava mesmo, mas fico muito feliz e muito honrada. Colocando semente aí. Então vamos encerrar, Alissa. Faça o nosso encerramento. Marisa, faça suas considerações. Eu estou muito feliz de ter sido de novo a que te jogou para trazer a tua história, né? É um dom esse, né, Marisa? É um talento, né? Eu tenho uma amiga que fala, né? Cola em mim que tu brilha, né? Então vamos que vamos. Cola em mim, cola na gente que todo mundo brilha, que a gente quer que todos se... E com coerência, né, Marisa? Logicamente que é a única condição. Eu sou muito observadora.
Então, as pessoas, de fato, que têm o privilégio, que é um privilégio de estar nesses espaços nossos, né? Porque a gente é privilegiado por ter criado esse espaço, por estar aqui à frente de algo tão importante como o Instituto. A gente tem um curso, né? Todas juntas aqui, uma capacitação que vai iniciar em agosto. A Marisa também tem um módulo, todas nós estaremos aí trazendo com muitos acréscimos para vocês. É um curso que a gente tem muita honra, né, de ter tido a validação numa universidade, né, franciscana, uma universidade tão tradicional aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, e que tem um histórico muito tradicional, e eles confiaram na gente, né? Então, de fato, as pessoas que vêm conosco, a gente observa essa coerência para que a gente mantenha essa qualidade no que a gente traz, né? Porque não adianta você falar e agir ao contrário daquilo que você prega, né? Então, a gente tem esse cuidado e, às vezes, isso não é tão, já fica, né, informação para que, às vezes, talvez possa desejar, todos são muito bem-vindos, né? E a gente vem nessa construção muito orgânica e cuidadosa mesmo, porque sustentar uma postura que não vem do coração, ela se perde na primeira oportunidade, né? Então, a Marisa é uma das riquezas, uma das joias mais preciosas dessa pós, dentre tantas, né? E a Alissa tem o trabalho dela, né? Me lembrei agora que a gente tem que falar sobre ele, né, Alissa? Enfim, a gente vai ter lives todas as quartas, com mais oportunidade de estar divulgando o nosso curso. A Marisa vem numa próxima para falar também do módulo dela, mais detalhes, né? Dar uma palhinha. Então, fica aí a dica, 30 horas de certificação, né? Prática jurídica e a postura sistêmica. E certificado pelo Instituto e pela instituição de ensino superior, né? Então, estamos aí, passo a passo, fazendo essa construção para estar trazendo também aquilo que nos faz, como é que é? Nos faz sentir, né, Marisa? É isso. Exatamente, exatamente. Eu agradeço. Agradeço muito e que outras sementes também se aflorem, que cada um de vocês também se oportunizem trazer as suas sementes para o mundo, se permitam ter voz, se permitam ter vez, se permitam sentir, se permitam se colocar no mundo, na sua essência. Esse é o meu pedido e o meu agradecimento aqui, porque é assim que as coisas nascem. Tem que ter uma semente para germinar. Então, que sejamos sementes em solos férteis também. Então, eu agradeço muito você por isso, por essa sementinha aqui de hoje, que já me conectou com a Renata. Olha como é instantâneo, né? E aí já foi a frase, enfim, tudo. E agradeço muito a Alissa também pela sensibilidade, pela disponibilidade sempre de trazer esse olhar colaborativo, contributivo e principalmente generoso, doce também, mas que essa curiosidade também de trazer isso para a prática, né, nesse início de advocacia, mais ou menos, né, porque ela já iniciou há um tempo, mas esse início mesmo atual, ele vá com muitas sementes também, com muitos frutos. Eu agradeço muito e agradeço muito a disponibilidade de cada um, porque a disputa por live, esse horário, meu Deus do céu, eu brinco que você abre a geladeira, sai uma live, né? Então, os que estão aqui é um privilégio. Ai, muito obrigada a vocês duas, a todos e todas que estiveram aqui conosco. Como a Marisa falou, né, a disputa de live é absurda, então obrigada por estarem aqui. E assim, hoje o meu agradecimento é em meu nome, Alissa, e também em nome do Instituto. Foi lindo ouvir a tua história, Marisa, e realmente essa frase ela ecoa tanto porque ela é de verdade. Então, é por isso que ela toca o coração das pessoas e ela toca o próprio judiciário. Então, porque ela é real, porque ela é a tua vida e tu traz essa verdade e para mim é uma honra te conhecer, né, a Eunice. Então, como eu já disse, nem tem palavras e eu agradeço realmente do fundo do meu coração por todo o aprendizado. Eu aprendo o tempo todo com vocês e me sinto privilegiada e honrada de estar aqui hoje e sempre. Um beijo a todos, no coração de todos, uma excelente noite e sigam nos acompanhando aqui, a nossa live vai ficar gravada e quem quiser saber mais sobre a nossa capacitação, ela é semipresencial, então, né, pode ser online, não tem problema algum e maiores informações também é só nos chamar no nosso direct. Um beijão para vocês e uma boa noite.
Obrigada. Beijo, boa noite. Beijo, Obrigada boa a todos. noite.